Desde os primeiros passos da humanidade, numa época em que atribuíam os raios aos deuses e os sonhos, o ser humano começou a se perguntar: e se a mente pudesse ser compreendida não por mitos, mas pela razão? Assim começou a longa jornada da psicologia, não como ciência, mas como filosofia. Entre as brumas da Grécia Antiga, ergue-se Tales de Mileto, um pré-socrático considerado um dos primeiros filósofos da história ocidental e pioneiro do pensamento racional. Tales foi aquele que ousou olhar o mundo e buscar respostas naturais para seus mistérios. Se afastou das explicações mitológicas e propôs uma nova forma de entender o mundo, por meio da razão e da observação da natureza. Essa abordagem plantou a semente do pensamento científico e mais tarde influenciou diretamente o desenvolvimento da psicologia. Sua crença na razão e na observação empírica abriu caminho para novas formas de pensar e compreender a mente humana. Logo depois, temos Anaximandro, sucessor de Tales. Ele foi além, propondo o conceito de apeiron, um princípio infinito e indeterminado como origem de tudo. Com essa ideia, rompeu com explicações divinas e trouxe à tona um princípio abstrato e racional. Com coragem, sugeriu que a vida evoluiu da umidade, uma ideia tão ousada que inspiraria séculos depois a teoria da evolução e as bases do pensamento comportamental e adaptativo na psicologia. Heráclito de Éfeso, outro importante pensador, redimensionou a ideia da alma humana. Para ele, a alma era mais do que razão, era emoção e era fluxo. Ele reconheceu que o pensamento humano não era apenas lógica, mas também sentimento, uma intuição que ecoaria nas terapias contemporâneas. Séculos depois, surge Sócrates, em meio às ruas agitadas de Atenas. Ensinava que o maior saber estava dentro de nós. Com sua maiêutica, despertava as ideias adormecidas. Conhece-te a ti mesmo, dizia ele, numa proclamação que ressoaria séculos depois nas salas de análise. Acreditava que tudo se resolvia à base do diálogo. Sua visão de que todos, inclusive os marginalizados de sua época, tinham capacidade de se conhecer, se aproxima dos princípios éticos que norteiam a psicologia moderna. E seu método contribuiu para o desenvolvimento de conceitos como a autorreflexão e a busca pela verdade. Na hora da reflexão profunda, surge Platão, discípulo de Sócrates, que via a mente como eterna e separada do corpo. Com a sua teoria das formas e da anamnese, sugeria que o conhecimento era a lembrança da alma. Já em seus diálogos, enxergava tipo de personalidade, prevendo os debates sobre a mente humana que moveriam séculos de estudo. Considerou que a alma é soberana sobre o corpo e que o corpo abriga a alma de forma conflituosa. Platão também criou uma política que considerava que o homem pode moldar-se em 3 tipos de caráter. E então veio Aristóteles, o sistematizador, filho de médico, discípulo de Platão e mestre de Alexandre. Ele acreditava que o conhecimento vinha dos sentidos e da experiência. Ao definir a alma psique como a essência do ser vivo, formulou as 3 almas: a vegetativa, a sensitiva e a racional. Foi o primeiro a propor uma psicologia que unia corpo e mente, ação e pensamento, baseando-se no mundo sensível e não apenas nas ideias. Aristóteles contribuiu para a psicologia cognitiva, o estudo da percepção e das emoções. Com o declínio da Grécia, o domínio do Império Romano e o avanço do cristianismo, a alma ganhou um novo sentido. Acreditava na alma como sede da razão e manifestação, e que o saber é alcançado pela fé e evolução. Santo Agostinho, em meio a seus conflitos internos, olhou para dentro de si e fez novas reflexões. Ele valorizava a introspecção, a autoanálise e o livre-arbítrio. Suas ideias influenciaram a psicologia da personalidade e o estudo das emoções. Sua obra, Confissões, é um marco do uso da narrativa pessoal para explorar questões profundas da mente humana. São Tomás de Aquino, por sua vez, depois de séculos, retornou a Aristóteles à luz da fé. Dividiu a alma em faculdades e uniu a razão e religião, ao falar das paixões e da influência das emoções nas decisões.
Aproximou-se das futuras ideias sobre o papel do afeto no comportamento humano. Contribuiu com a dualidade entre corpo e alma e com a relação entre emoção e razão. Ele também antecipou, ainda que sem saber, a base biopsicossocial que orientaria a psicologia atual. Anos depois, a razão moderna despertou com um homem e uma frase, René Descartes: penso, logo existo. A marca de um tempo em que a mente passou a ser o centro da existência, acreditando que a mente era uma substância imaterial enquanto o corpo é material. Descartes se aproximou do método científico e separou corpo e mente, introduzindo o dualismo, lançando as bases dos debates que, mais tarde, mudariam a psicologia cognitiva, a neurociência e a investigação dos reflexos involuntários. Mas foi apenas no século XIX que a psicologia ganhou um nome próprio, Wilhelm Wundt. Em 1879, fundou o primeiro laboratório de psicologia em Leipzig, Alemanha. Pela primeira vez, a mente era estudada por meio de experimentos. Com ele, nasceu a psicologia científica. Logo após, William James, nos Estados Unidos, adaptaria os métodos e criaria um funcionalismo, voltando para a utilidade prática dos processos mentais. No século XX, a psicologia multiplicou seus caminhos. O behaviorismo olhou para o comportamento observável. A psicanálise, com Freud, mergulhou no inconsciente. A psicologia humanista, com Carl Rogers e Maslow, voltou-se para o potencial humano. E a psicologia cognitiva trouxe de volta a mente para o centro das investigações. Ao longo do tempo, a psicologia não parou de crescer. Incorporou a diversidade, dialogou com a biologia, a sociologia, a educação e a espiritualidade. Tornou-se clínica, escolar, organizacional, social. Tornou-se ponte entre o sofrimento e a cura, entre o mistério e o entendimento. Assim, a psicologia percorreu um longo caminho da curiosidade dos filósofos à ciência dos laboratórios, da alma imortal à mente observável. Uma história feita de perguntas e de escuta, de investigação e de empatia. E hoje, cada vez que alguém pergunta, por que me sinto assim? É como se Tales, Anaximandro, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás, Descartes, Wundt e outros estivessem ali, em silêncio, observando e esperando a próxima resposta.